Saudações. Eu estava aqui pensando na época que eu estava no ginásio, lá no Colégio Rodrigo Otávio, no Rio de Janeiro. Hoje nós chamamos de Ensino Fundamental 2, mas naquela época chamava-se ginásio. Era uma aula de inglês e a professora passou uma atividade de ditado. Ela ditava as frases em português para que nós, alunos, traduzíssemos, usando dicionário, usando os livros, usando o caderno. Mas quando ela começou a ditar, eu queria terminar aquilo bem rápido. Então eu fiz o seguinte: eu fui copiando aquilo no caderno, igual todos os demais alunos, e quando ela terminou de ditar, eu cruzei os braços e fiquei de braço cruzado. No exato momento que ela terminou de ditar, eu cruzei os braços, de propósito, não fiz isso por acaso. Então, os alunos estavam lá fazendo atividade e eu de braço cruzado. Num determinado momento, um aluno chamado Esivânio perguntou para mim: Pablo, você não vai fazer atividade? Aí eu olhei para ele, estava sentado lá atrás, olhei para ele e falei: já fiz? Aí ele falou: como já fez? A professora acabou de ditar. Aí eu olhei para ele de novo e falei: sim, mas eu já terminei. Aí a turma toda começou a rir, mas ri muito, ri que dava gosto de ver, como se eu fosse o melhor humorista do mundo. Porque na cabeça daquelas pessoas o que eu estava alegando ter feito era impossível. E todo mundo rindo muito. Se um humorista profissional chegasse ali, ia ficar curioso, queria saber o que eu fiz. Só falei a verdade. A professora de inglês também estava rindo bastante. Então, depois que eles riram bastante, ela pediu meu caderno. Pediu que eu levasse meu caderno até ela. Eu levantei, levei o caderno. E ela, com um sorriso no rosto, foi analisando as atividades, as questões. O sorriso dela foi se diluindo e ela olhou para a turma e falou: ele realmente já fez. Aí todo mundo ficou quieto e eu comecei a rir. Lembrando que naquela época em que eu estava no ensino, no ginásio, hoje é Fundamental 2, naquela época era ginásio. Não existia tablet, não existia smartphone, não existia um laboratório de informática como esse laboratório sensacional que nós dispomos aqui no Colégio Celita Bastos Garcia, não tinha nada disso. Já existiam computadores, mas só pessoas abastadas que tinham, pessoas com posses tinham computadores. Mas naquela época não tinha nem Google, Translate, nada disso, meu amigo. E eu cruzei os braços quando a professora acabou de ditar. Como eu fiz isso? Para mim foi muito fácil. Eu estudei inglês no CCA, minha mãe era professora de inglês, então meu treinamento em inglês era muito forte. Eu ouvia a professora falando aquilo em português, traduzia na minha mente e ia escrevendo direto no inglês. Foi assim que eu terminei a atividade no exato momento que ela terminou de digitar. Agora, por que eu estou contando essa história? Eu estava pensando aqui no jogo de xadrez, eu estava imaginando um computador quântico radicalmente avançado, com uma inteligência artificial igualmente avançada, iniciando uma partida de xadrez com as brancas, mas antes de fazer o primeiro lance, o computador anunciasse o checkmate em X lances. Aí falaria um número exato de lances, um computador quântico. E porque já teria processado todos os cenários possíveis. Eu acredito que um dia haverá um computador com essa capacidade extraordinária de processar dados, visto que se um ser humano consegue terminar a atividade de tradução no exato momento que a mestra termina de digitar, sem auxílio de tablet, ChatGPT, Google Translate, nada disso existia. Se um humano faz isso, um computador quântico radicalmente avançado ia tirar essa tarefa de letra. Só precisa de algum professor Pablo para poder implementar algo assim. Muito bem. Muito obrigado e até a próxima.